Bem, pessoal, tem muito vídeo aqui que eu falo de transtorno de ansiedade porque é um cenário muito comum da prática clínica de qualquer médico, né? E normalmente, quem tem ansiedade, 10% da população, então é muita gente, 10 pessoas que você conheça, uma vai ter transtorno de ansiedade. Tem alguns gatilhos que fazem ela se manifestar. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade e passa a vida dela bem, aí, sei lá, tem um filho, especialmente para a mulher, né, gera tanto estresse, ela às vezes tem um gatilho e acaba desenvolvendo, né? Às vezes ela passa anos muito bem, depois tem um divórcio, tem uma separação, vários fatores da vida da gente, eles acabam sendo gatilhos para você ter transtorno de ansiedade. No caso da gente da neurocirurgia, muitas doenças que a gente lida são gatilhos para transtorno de ansiedade. Em especial, imagina, você de repente descobre um tumor cerebral, isso é um gatilho para transtorno de ansiedade. Você está com dor crônica, dor na coluna, aquilo não te deixa dormir direito, uma série de fatores, preocupação que você vai tratar, como vai ser a cirurgia, né? Você fica incomodado, é um gatilho para transtorno de ansiedade, né? Além disso, né, eu tenho muito paciente com insônia, tem apneia do sono, não está dormindo bem, o sono não está restaurador, é um gatilho para transtorno de ansiedade, né? Descobre um aneurisma não roto, ou um tumor que não vai precisar de nenhum tratamento específico, mas de repente aquilo muda a forma de se encarar a vida e te gera também. Então, ou seja, qualquer situação estressante médica pode ser um gatilho para transtorno de ansiedade. Em especial essas doenças que são crônicas, né? Você descobre, você vai ter que conviver ela para o resto da vida. E o que é difícil, às vezes, para o paciente? Diferenciar o que é sintoma dessa doença que ele está tratando, que descobriu, no meu caso que eu lido, são doenças ainda mais do cérebro, então o paciente às vezes confunde, do transtorno de ansiedade. E o que é que você vai fazer com isso? Conversar com seu médico. Para a gente que está no dia a dia da medicina, é muito claro a diferença entre o transtorno de ansiedade, na grande maioria das vezes, do sintoma da doença que a gente está tratando. E quando a gente descobre isso, e às vezes não ter certeza, né, se é da doença ou não é da doença. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm lesões frontais. A lesão frontal pode dar uma série de alterações de comportamento, né? E aí o que é que você faz normalmente? Você vai tratar. E aí, os tratamentos para transtorno de ansiedade, normalmente a resposta é muito boa. Então tem paciente que fala assim, Júlio, você começou a medicação e eu estou muito melhor. Essa é a frase que a gente mais ouve, né? Ou estou bem melhor do que eu estava antes. E aí você já sabe que está o caminho certo. A gente começa com a dosinha baixa das medicações. São vários. Tem um vídeo aqui no canal sobre estalopram, né? E outros remédios que podem tratar o transtorno de ansiedade. E aí, normalmente, a confusão que o paciente faz é porque ele quer uma resposta, às vezes, imediata. Esse remédio, às vezes, demora algumas semanas até ele começar a fazer efeito. Mas uma vez que começa, esse feedback a gente tem. Então, se você está passando por isso, está com dúvida, né? Está com alguma doença, então, converse com o seu médico. Explique os sintomas, a gente tem critérios diagnósticos para o transtorno de ansiedade e a gente tem medicações para isso. E é uma doença tão comum que às vezes o seu clínico geral vai tratar, o seu médico da família, o seu cardiologista, às vezes ele vai encaminhar mesmo para o psiquiatra, que é o médico que mais lida com esse tipo de doença, mas converse, porque cada situação tem respostas e tratamentos diferentes. Espero que tenha ajudado, abraço.